Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos a olhar para o livro de Jó e vamos olhar para o capítulo 20 deste mesmo livro. Nós vamos encontrar aqui Jó a falar com Zofar. É Zofar, mais uma vez, que vai falar. Lembra-se quem é ele? É aquele jovem legalista, aquele que dá grande ênfase às leis e àquilo que está escrito, às regras. E então, se está escrito numa regra, foi estabelecido assim, é assim que vai acontecer, independentemente das circunstâncias, independentemente dos relacionamentos e das pessoas. Nós estamos então com este raciocínio aqui e vamos então olhar para o texto bíblico no capítulo 20 e verificar o que é que acontece. Zofar realmente é um homem com um discurso extremamente cruel e bruto. Ele é extremamente duro e ataca sem piedade. Ele não introduz nada de novo nas suas ideias, são ideias antigas, ideias legalistas, ideias que estão estabelecidas, e ele acha que Jó é uma pessoa extremamente má, porque de alguma forma nas suas regras, aquilo que ele estabeleceu como regras, assim o ditavam. E é sobre isso que ele vai falar agora neste segundo discurso, e por isso nós vamos mesmo para lá, para esse livro de Jó, capítulo 20, no verso 1 em diante, vamos ver o que é que Zofar vai então responder a Jó, porque aqui trata-se de um diálogo. Jó vai falando, os amigos vão falando, então eles estão a dialogar uns com os outros numa conversa de amigos, e é isso que está aqui relatado de acordo com a própria vontade expressa de Jó, que gostaria que os seus discursos fossem registados e ficassem para a posteridade. E assim Deus permitiu que acontecesse, e por isso nós hoje ainda temos estes discursos na nossa mão, que são tão úteis para compreendermos o sofrimento e para compreendermos como as pessoas reagem quando estão em sofrimento. E também para podermos compreender como é que nós, como amigos, podemos efetivamente apoiar e auxiliar aqueles que estão em sofrimento, retirando as lições de uma forma negativa que aqui estão, destes amigos que foram efetivamente mais inimigos do que amigos de Jó, não é? Então encontramos esse texto bíblico. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava que a pudesse abrir nesse capítulo 20, no verso 1. Diz assim: Então respondeu Zofar, o Naamatita: Visto que os meus pensamentos me impõem a resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonho, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Em outras palavras, ele diz que é capaz de responder às questões que Jó levantou. Ele aqui parece um político. Zofar não somente diz que sabe de tudo, mas ele também afirma que Jó não sabe de nada. Ou seja, ele vai dizer, ok, eu tenho aqui a resposta para todas as perguntas que Jó colocou e algumas delas não fazem sentido absolutamente nenhum. Mas continuemos a olhar para o discurso aqui de Zofar, no verso 4, ele diz: Porventura sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, ele agora começa e reporta-se ao início, à criação, começa desde o início da criação a falar sobre o que é que vai acontecer. E ele diz no verso 5, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea. Ainda que a sua presunção remonte aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens. Ele está a dizer, ok, o justo vai prosperar, mas o ímpio, o perverso, aquele que não segue a Deus, esse subsiste por pouco tempo. O verso 7 ainda diz, como o seu próprio esterco apodrecerá sempre, e os que o conhecerão dirão, onde está? De facto, ouvindo a história, tem provado mais uma vez que algumas das afirmações que são feitas por estes homens têm o seu quê de verdade. E nós verificamos
que muitas vezes aqueles que são perversos, aqueles que são corruptos, aqueles que pensam que conseguem enganar todos em todo o tempo ou em todas as circunstâncias, isso não é verdade. Mais cedo ou mais tarde Deus fará a justiça. E eu tenho, enfim, a alegria de ver isso acontecer em muitas situações. E podemos ver isso também no nosso país. Eu espero sinceramente que as situações que nós assistimos, que nos fazem tanta confusão a cada um de nós que assiste e verifica que há injustiça nos tribunais, criminosos que são postos em liberdade porque têm muita influência, muita capacidade de fazer as coisas, quando verificamos que há corrupção nas contas, quando verificamos que houve situações de desvios de dinheiros, e depois é complicado efetivamente verificar as consequências disso. As pessoas não são chamadas à responsabilidade, não há responsabilização. Pensamos, bem, os perversos vão continuar a governar, os ímpios vão continuar à frente das coisas, sempre vão conseguir dar a volta aos assuntos. Eu quero dizer que pela palavra de Deus isso não vai acontecer. Mesmo que não seja nesta vida, Deus pedirá contas a todas as pessoas na terra. Muitas vezes olhamos para pessoas que fizeram a história, pessoas que realmente tiveram um marco na história terrível, como Hitler e outros ditadores na história da humanidade, e nós ficamos aterrados com essas situações. A sua presunção chegou efetivamente até às nuvens. Alguns deles pensavam ser eles mesmo Deus, como os Césares, como, enfim, tantos outros imperadores que achavam eles mesmos ser alguma coisa. Mas, efetivamente, este amigo de Jó, nesse sentido, tem uma certa razão. Esses grandes ditadores pensam que estão imunes. Esses grandes senhores pensam que podem fazer o que bem entendem. Mas, na realidade, as coisas não serão assim. Mais cedo ou mais tarde se fará a justiça. E diz ainda eles, voará como um sonho, e não serão achados. Será como afugentando, como uma visão de noite. Os olhos que o viram jamais o verão, e o seu lugar não o verão outra vez, e os seus filhos procurarão os seus bens. Ainda que o mal lhes seja doce na boca, e ele se esconda debaixo da língua, e saboreie, e não o deixe, antes o retenha no seu paladar, contudo a sua comida se transformará nas suas entranhas, fel de áspide será o seu interior. Zofar está aqui a usar uma expressão extremamente dura, e ele fala acerca destes perversos, que eles, apesar de parecerem cheios de juventude, apesar de parecerem cheios de vigor, apesar de parecerem muito satisfeitos com as suas perversidades, com a sua corrupção, com o seu mal, com a sua injustiça, isso no seu interior se converterá em fel. Não haverá benefício, não haverá prazer, não haverá efetivamente benefício, como eu já disse, por viverem dessa forma. O verso 15 ainda diz, engoliu riquezas, mas vomitá-las-á, do seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspide sorveu, língua do víbora o matará. Claro está que ele aqui está a generalizar as situações, e nós sabemos, e o próprio Jó já tinha dito, que muitas vezes não é assim. Muitas vezes ele verifica que o ímpio continua a prosperar, que a justiça não aconteceu, mas ele não tinha a perspectiva do todo, não tinha a perspectiva de que Deus efetivamente fará a justiça. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E ele simplesmente não intervém mais vezes de uma forma direta, é porque Deus espera que todo o homem chegue ao arrependimento. Todo, literalmente todo. Até aquele que cometeu o crime mais odiondo, até aquele que cometeu a situação mais bárbara, Deus espera que essa pessoa se arrependa, peça perdão a quem ofendeu, se volte para ele e seja transformado. Eu tenho visto e assistido a várias pessoas que, depois de cometerem crimes sérios, depois até às vezes de serem condenados, reconhecem efetivamente que aquilo que fizeram não estava certo e se arrependem do seu pecado, confessam o seu pecado a Deus, se voltam para as pessoas que ofenderam e tentam ressarcir do mal que fizeram, pedindo perdão à família e àquelas pessoas que ofenderam. Eu quero dizer que Deus efetivamente perdoa essas pessoas. É por isso
que Deus muitas vezes não retira aqueles que são corruptos, não retira aqueles que são injustos, não os leva logo de imediato aqueles que praticam crimes que muitas vezes são terríveis, porque Deus quer trazê-los ao arrependimento. Deus o ama. Deus ama também essas pessoas. Deus ama essas pessoas de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele criminoso que estava a ser condenado com Jesus Cristo na cruz, ele tinha cometido efetivamente crimes. E ele estava a pagar pelos seus crimes. No entanto, Jesus disse: se creres que o Filho do Homem te pode perdoar os pecados, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E ele disse: eu creio, eu quero estar contigo no paraíso. E ele aceitou a Cristo e viu os seus minutos finais serem de grande valia para a eternidade, porque ele encontrou a Cristo nos últimos momentos. Você que me está a ouvir, se tem um percurso de vida difícil, talvez, está a viver debaixo de vícios, está a viver subjugado e escravizado por situações, tem vivido talvez no meio da criminalidade, Deus quer transformar essa sua situação. Deus quer lhe dar uma oportunidade. Talvez tenha vivido aquilo que este amigo de Jó está a descrever, tem vivido que o crime efetivamente não compensa. É doce na boca, mas amargo no estômago. É fel que dói por dentro. Vale a pena mudar de vida. Eu tenho assistido a algumas pessoas que transformam a sua vida ao entregá-la nas mãos de Deus. E só Deus pode efetivamente mudar. Pessoas que tinham um percurso de vida desse género, que se envolveram em crimes, que tinham processos em tribunais, pessoas que efetivamente algumas foram condenadas, mas que se voltaram para Deus e Deus transformou o seu ser. Você tem esperança se voltar para Deus. Mas continuando aqui no texto bíblico, ele diz: não se deliciará com as vistas dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Eles continuam a falar acerca destas pessoas que não terão o prazer de desfrutar daquilo, do mal que de alguma forma provocaram. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Dos lucros da sua barganha não terá prazer nenhum. Oprimiu e desamparou os pobres, roubou as casas e não edificou. Porque não haver limites para a sua cobiça, não chegará a salvar as coisas que ele deseja. Nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua abastança, ver-se-á angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Aqui vemos que quão terrível é realmente a cobiça, a avareza e o engano que muitas vezes leva os indivíduos a maltratar, a enganar, a corromper, a influenciar, a tentar fazer as coisas à sua própria maneira. Este autor diz: não vai a lado nenhum assim. Não vale a pena ter esse percurso. E o verso 23 ainda diz: para encher a sua barriga, Deus mandará sobre eles o furor da sua ira e por alimento mandará a chuva sobre eles. E se fugir das armas do ferro e dos arcos de bronze, o traspassará. Ele arranca das suas costas a flecha e esta vem resplandecente do seu fel e haverá assombro sobre ele. Esta linguagem aqui de Zofar é extremamente forte. Felizmente ela não tinha aplicação na vida de Jó. Jó não se podia rever neste discurso. Ele era um homem justo, um homem íntegro, um homem temente a Deus. E tudo aquilo que Zofar estava a dizer até poderia ser interessante. Poderá acontecer em algumas circunstâncias, mas não era, no caso de Jó, aplicável. O verso 26 ele ainda prossegue: todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Fogo não soprado o consumirá. Fogo que se apacentará do que fica na sua tenda. Os céus lhes manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. Nós aqui ouvimos e vemos que as calamidades muitas vezes surgem para minar a casa do homem perverso, do injusto, do avarento, daqueles que efetivamente não estão dentro da vontade de Deus. Mas por vezes também elas ocorrem em pessoas que são tementes a Deus. E devemos perceber que nem sempre as circunstâncias que ocorrem
são circunstâncias proporcionadas pelo próprio Deus. E é esta incompreensão que Zofar, aqui ele não leva em consideração este pensamento. Ele acha que isto é pão, queijo, como diz o povo, é assim, é a lei, é a regra, tem que acontecer sempre assim. E não é verdade estas afirmações de Zofar. Ainda que algumas vezes aconteça desta maneira, muitas vezes acontece também que o justo sofre de calamidades. Quando vem um tufão, quando vem um terremoto, ela não escolhe a casa do ímpio e a casa do justo fica em pé. Não é sempre assim. É verdade que em algumas circunstâncias Deus preserva aqueles que são seus. E eu estou-me a lembrar de uma história que li há pouco tempo que aconteceu no tsunami lá na Malásia. Quando ocorreu, houve um grupo de cristãos que queriam celebrar uma festa religiosa, uma festa cristã, e a comunidade lá não permitiu que os cristãos celebrassem, fizessem a sua caminhada de oração nas ruas da cidade. E os cristãos se retiraram para a montanha para orar durante aquele período. E foi exatamente no dia em que chegou o tsunami. E assim os cristãos estavam protegidos no alto da montanha, enquanto todos os outros ficaram cá embaixo no vale. Muitas vezes Deus permite que determinadas circunstâncias, até adversas, aconteçam para que os seus filhos sejam protegidos de uma determinada forma. Mas isto não quer dizer que não haja cristãos que padecem em circunstâncias de calamidade. Aliás, os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus, porque houve uma calamidade lá, caiu uma muralha em cima de um grupo de pessoas, e os discípulos de Jesus disseram: então, mas será que aqueles eram mais pecadores do que os outros? E Jesus claramente disse que não tem a ver com isso. Há determinadas situações na vida que ocorrem na vida de cada um de nós e que atingem todos de igual forma. Não atinge só os ímpios. O próprio Deus diz que assim como o sol nasce sobre o justo e o injusto, assim acontece diariamente. Assim como a chuva cai sobre o justo e o injusto. Quando ela cai, atinge toda a gente. Então há circunstâncias que ocorrem na vida dos cristãos, assim como dos não cristãos, ainda que os cristãos efetivamente estejam ao cuidado de Deus. Deus tem um carinho especial, um cuidado especial para com os seus filhos, como este exemplo que eu acabei de citar, que ocorreu no tsunami. Mas continuamos aqui a olhar para o verso 27. Os céus lhes manifestaram a sua iniquidade e a terra se levantará contra eles. As riquezas das suas casas serão transportadas, como água serão derramadas no dia da ira de Deus. Se efetivamente entendermos este dia da ira de Deus como um dia do grande julgamento de Deus, o grande tribunal de Deus, o grande trono branco, efetivamente as palavras irão ocorrer como aqui estão relatadas. Agora, quando se fala de um julgamento parcial, nem sempre ocorre no dia a dia estes juízos de Deus. Muitas vezes Deus permite que durante a vida de uma pessoa ela tenha um certo descanso. O ímpio e o justo convivam passo a passo, sem que aconteça efetivamente grandes calamidades à vida do ímpio. Mas um dia Deus julgará e Ele fará justiça efetivamente. Eu dou graças a Deus porque efetivamente esse dia de justiça será um dia de uma justiça equilibrada. Uma justiça, desculpa-me a redundância, que vai ser justa. Não é uma justiça como nos nossos tribunais, não é uma justiça humana, não é uma justiça parcial, não é uma justiça que muitas vezes é cega, não é uma justiça que muitas vezes não faz justiça, é uma justiça que efetivamente é justa. E por isso eu posso descansar nas mãos de Deus, que Deus não irá condenar justos, Deus não irá deixar impune o ímpio, Deus não irá ser demasiado duro para alguém que efetivamente deveria ser brando ou vice-versa. Não, Deus vai fazer algo que é justo. Finalmente teremos uma justiça efetiva, uma justiça equilibrada, uma justiça que será efetivamente justa. E eu dou graças a Deus porque será Deus, o próprio Deus, a fazer esse juízo. Mas ainda prossegue o nosso texto, e eu queria continuar e acabar esse texto. Ele diz: tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal é a herança decretada por Deus. Respondeu Jó, agora estamos no capítulo 21, o verso 1 a dizer:
Ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me, e eu falarei, e havendo eu falado, podereis então zombar. Acaso é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a minha boca, porque só de pensar nisto me perturbo e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Como é que, pois, que vivem os perversos e envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabeleceram na sua presença, os seus descendentes até ante os seus olhos, as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha, as suas novilhas têm cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como o rebanho, os seus filhos saltam de alegria, cantam com tamborins e harpas e se alegram ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós. Não desejamos conhecer os seus caminhos, que é do Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos e que nos aproveitará que lhe façamos orações. Vemos que esta é a análise que Jó faz da vida dos perversos. Ele acha que a vida dos perversos até tem uma certa prosperidade, eles têm sossego, têm paz, vivem e prosperam no seu dia-a-dia. Só que isto não é totalmente verdade. Jó não está a ter a perspectiva correta e completa do que acontece. Alguns servos de Deus, eu próprio às vezes já tenho feito esta oração, o próprio Abacuque também faz, e o salmista Davi também faz, quando vê as desgraças, a miséria, a corrupção, a impunidade com que algumas autoridades vivem diante da nossa sociedade. E Abacuque faz esta pergunta a Deus: ó Deus, até quando? Até quando este tipo de situações? Até quando nos tribunais não se fará justiça? Até quando o ímpio vai prosperar? Até quando o corrupto vai continuar a poder desviar fundos que pertencem a todos? Até quando os bens do Estado não são utilizados para o benefício público? Até quando isto vai acontecer? E a resposta de Deus a Abacuque foi: o justo viverá pela fé. E a resposta que Deus dá a Davi quando ele faz esta mesma afirmação é que os perversos que prosperam encontram-se em lugar escorregadio. E Davi diz: até que eu entrei no santuário de Deus e vi o seu fim. Quando nós entendemos que a vida não se limita a estes 60 ou 70 anos, quando nós entendemos que a vida vai para além da nossa própria morte e que Deus fará justiça mesmo quando os homens não a fizerem, então aí nós podemos descansar e continuar a viver pela fé, fazendo a nossa parte, sendo trabalhadores exemplares, sendo pessoas que servem ao patrão e àqueles que são os clientes como ao Senhor e não aos homens, sendo íntegros, justos e retos diante de Deus e diante dos homens, percebendo que o próprio Deus fará justiça e que aquilo que estiver ao nosso alcance para fazer, nós devemos fazer, para que esta sociedade seja um pouco melhor, mais justa e seja uma sociedade que beneficia aqueles que são mais carenciados. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.